Abençoa a vida de Saulinho, Pai, e que ele possa falar aqui tudo que tiver ligado com o teu coração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Uma palavra que vem batendo no coração. Essa semana, Deus vem tocando assim forte. Desde quarta-feira, no encontro ali lá em casa, no encontro do grupo pequeno do meu pai. Eu vinha pensando no que os irmãos estavam falando ali. E eu queria compartilhar com os irmãos o que o Espírito Santo vem me falando, né? Estou aqui em temor e tremor, irmãos, meu coração ora ao Senhor para que eu consiga falar aos irmãos aqui. Amém? Certa vez, aqui na igreja, não sei se os irmãos estão lembrados, eu ministrei uma palavra sobre o clamor de pais por filhos. Quem lembra? Eu falei, inclusive, sobre a esterilidade da igreja. Quem lembra essa palavra aqui? Pronto, Luiz está lembrado, Josué e Denise estão lembrados. E o que eu quero falar hoje é o inverso, irmãos. É o clamor de filhos por pais. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Malaquias. Malaquias capítulo 4, versículo 6, que diz: E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Mas vamos repetir a parte A do versículo. Repita comigo. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Amém? E Deus está fazendo essa obra nas famílias. Mas creio eu que não só nas famílias. Deus quer fazer essa obra na igreja. Vivemos em um mundo que está em crise de paternidade, irmãos. Eu gostei dessa imagem, dessa foto. Ela fala muito, né? A gente vê uma criança abatida porque seu pai está indo embora, né? Assim está a nossa geração, irmãos. Uma terrível crise de paternidade. E o negócio está sério. A gente vai ver aqui, eu anotei algumas coisas. Os valores da família estão fragmentados. E como consequência, o que é que está acontecendo? Acontece que muitos filhos são lançados no mundo hoje à própria sorte. Estão sendo abandonados. Quantos e quantos pais estão deixando suas casas e os filhos crescem sem os pais? Muitas vezes, os filhos sem a figura paterna ou a figura materna. Quantos divórcios dizem que é a família moderna, não é? Não, porque a família moderna é assim. Na família moderna é o nosso futuro pregador. Ele está treinando, irmão, isso é treinamento. Eita, aleluia! Então, olha só, a gente está vivendo uma situação na nossa sociedade, uma situação tão grave, que tem abalado, inclusive, as estruturas da igreja. O mundo não pode, mas é o que tem acontecido. O mundo tem influenciado a igreja. Quantas e quantas famílias sendo destruídas, pais que não cuidam mais dos seus filhos, que desprezam o seu lar, sua família, adultérios. Tem pai que nem conhece filho, que só fez gerar. Filhos abandonados, crianças em cesto de lixo. Quem já viu isso, irmãos? A gente cansa de ver, todo ano aparece criança em cesto de lixo por aí, bebês. Essa semana, antes de eu vir para cá, irmãos, eu
teve um momento lá muito lindo de despedida, né? Os irmãos, eu até postei no Face uma despedida dos irmãos de lá de Lajedo. Aí teve uma mãe que chegou para mim e disse assim: Saulinho, ela chorando, né, em lágrimas, disse: eu estou muito triste porque você estava voltando, porque o meu filho, disse o nome do filho que eu não vou dizer aqui, o meu filho tem você como um pai que ele não teve. Você cuidou e amou a ele como se fosse um filho. E ela chorando disse para mim, ainda pediu, por favor, não vá. Mas ela chorando, clamou para que eu não viesse, para que eu não voltasse, dado o amor daquele garoto, que não é mais um garoto, é um jovem, né? Por mim, e me considerando como um pai. Ele nunca tinha falado isso, até da última vez que nos vemos, ele olhou para mim, me abraçou e disse: eu considero você como meu pai, quase sem jeito. Ele disse: você cuidou de mim esse tempo, como se fosse um filho seu, e eu vejo isso. Irmãos, olha, mexeu comigo aquilo ali. Entendeu? Eu confesso que eu deixei um bocado de filho ali em Lajedo, e meu coração é um coração que está apertado. Esses dias eu tive uma conversa com Josué. Eu posso falar da conversa? Tu me libera? WhatsApp. Estava lá eu arrasado em Lajedo, né? Com essas situações, e deixa eu colocar aqui, Josué Félix, meu amigão. Josué fez: e aí, Saulinho, tudo bem? Eu falei: não, eu estou muito para baixo, muito abatido. Não fique assim, amigo, né, gente? Amigo é fogo, é coisa boa, é ter amigo. Aí eu disse: Jó, eu gostaria de saber como. São meus filhos. Carinha de choro, né? São filhos, mano, é isso que eu sinto. Aí eles falaram: são de Cristo. Aí eu disse: são sim, mas você entendeu bem. Aí ele: não retirando seus esforços, com certeza. Aí eu contra-argumentei: lê o final de Atos 20 que você vai me entender. O drama, né? O drama da despedida. Aí eu peguei Atos 20, copiei para ele aqui o texto todinho, bichinho de Josué. Aí eu disse assim, vejam só, irmãos, vejam como eu ainda estou aqui, mas o coração apertado, né? Mas assim, meu irmão amado, meu querido Josué, se um servo de Deus não quiser viver essa dor, a dor de gerar filhos, de cuidar de filhos, de chorar por filhos, de se dar por filhos, de deixar filhos, nunca entenderá o coração paternal de Deus. Eu vou repetir isso para os irmãos. Se um servo de Deus não quiser viver essa dor, a dor de gerar filhos, de cuidar de filhos, de chorar por filhos, de se dar por filhos e deixar filhos, inclusive, nunca entenderá o coração paternal. Josué aqui entendo, meu amado, ele continuou sendo paciente comigo. E eu tomo escrever, eu não vou ler tudo. E desse dia para cá, irmãos, aí teve aqui a célula, mas eu vim maturando essas coisas e pensando nessas coisas. Realmente, irmãos, a sensação é de filhos, muitos filhos, sabe? Do Senhor, claro, mas a gente sente um pouco do coração paternal de Deus por eles. Vocês estão entendendo, irmãos? E isso eu queria passar para os irmãos nessa mensagem. A gente está compartilhando aqui que a gente está vivendo um mundo que está em crise, e essa crise de paternidade tem gerado algo terrível, tem gerado uma crise de identidade nas pessoas. Quantos pais ausentes e mães ausentes têm deixado seus filhos sem entender o que são? Quantos pais que não afirmam sua paternidade
com amor, com carinho, com palavra, com ensino, com exemplo, e deixam seus filhos à própria sorte, irmãos, que vão sendo criados, que vão crescendo, mas que não vão amadurecendo. E isso também tem acontecido com a igreja. Mas Deus quer que a gente faça a diferença. As pessoas hoje não sabem mais o que são. Essa crise de identidade é o retrato de filhos que estão gritando por pais. Meus pais, onde vocês estão? Quem são meus pais? Como os filhos precisam dos pais, irmãos. E como os filhos precisam enxergar neles a figura de Deus. Porque muita gente hoje não consegue ver Deus como um pai. Olha para Deus como alguém distante, até acredita em Deus, mas não consegue ver Deus como um pai. Tem dificuldade de enxergar Deus como um pai. Por quê? Essa crise na família, essa crise de paternidade, tem feito com que as pessoas tenham uma imagem que não é a verdadeira de Deus. Elas conseguem até ver Deus como rei, como Senhor, conseguem ver Deus como Criador, mas não conseguem ver Deus como Pai, que ama, que não abandona, que está presente, que educa, que se preocupa, que não larga, que cuida, que ampara. Vocês estão entendendo? Porque quando elas olham para Deus e dizem, pai é como meu pai. Então, irmãos, a igreja tem a missão de resgatar essa imagem de Deus no mundo. Amém, irmãos? Você quer receber essa missão? De levar Deus para as pessoas como pai? Jesus, quando nos ensinou a orar, Ele nos ensinou a orar chamando Deus de Pai. Pai nosso que está no céu. O que para aquela época é bem comum. As pessoas não chamavam Deus de Pai, não ousavam chamar Deus de Pai. E Jesus nos traz a um novo patamar de relacionamento com Deus. Filhos. Aleluia. Então essa crise de paternidade tem afetado a igreja. Igrejas sem visão de família. Cada vez mais parecem com empreendimentos, parecem com impérios, parecem com empresas, com governos, mas não parecem com família. Irmãos, nosso objetivo aqui não é crescer como se fôssemos um império, como se fôssemos uma empresa. Não, irmãos, nós somos uma família. A palavra diz, em 1 Coríntios capítulo 3, que nós somos a família de Deus. Diga para quem está do seu lado, você sabia que você é a família de Deus? Aleluia. Nós somos uma família, irmãos. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que todas as pessoas que entram aqui na nossa reunião sentem isso? Será que a gente consegue passar isso, irmãos? Será que a gente consegue transmitir isso, que somos realmente uma família e que essa pessoa pode se sentir em casa, em família, quando vem às nossas reuniões, quando vem aos nossos encontros de grupos pequenos? Ou somos muito formais, litúrgicos, preocupados demais com aparências, mas não com o que é real, irmãos? Deus quer nos levar a crescer como família. Nós somos uma família, irmãos. Amém, irmãos? Às vezes temos crise. Às vezes os irmãos discutem um com o outro. Eu lembro quando eu era pequeno, e eu, Silas e a Elisandra, a gente se pegava, né, Elisandra? Meu Deus do céu, a gente se pegava, irmão, tinha uns pega. Tudo lá em casa tem temperamento forte. Todinho, puxou a mãe. E ao pai também, né? Então, a gente tudinho tem temperamento, personalidade forte. E aí, o que acontece, irmão? Eu lembro de vezes que eu e Silas se pegavam, irmão. Uma vez eu e Silas saiu se emendando, descendo escada abaixo. Irmão, se tinha um negócio que me tratava, era quando minha mãe e meu pai chegavam assim e diziam, senta os dois aí, senta!
Aí a gente sentava um do lado do outro. Agora se abracem. Se abraça os dois. Não, se abraça e se beija e peça perdão um ao outro. E como família, nós somos assim. Como família, às vezes, irmãos, nós estamos um com o outro meio assim, né? Mas vem nosso Pai Celestial, nos senta, nos coloca um do lado do outro, diz, vamos ajustar isso aqui. E sabe quem é que Papai Celestial usa para colocar as coisas em ordem? Nossos pais espirituais, irmãos. Pessoas que vão nos ajudar, mais maduras, que vão nos ajudar. Faz parte. Então, olha só. A gente está falando nessa crise que tem afetado a igreja. Igrejas que não se parecem como família. Se você chegou aqui pela primeira vez, você está aqui com a gente nos visitando. Tem alguém aqui que chegou pela primeira vez aqui? Levanta a mão. Tem alguém? Uma pessoa. Como é teu nome? Vanessa? Andressa. Desculpa, Andressa. Não é? Andressa, seja bem-vinda entre nós. Mas a gente quer dizer uma coisa para você. A gente não está interessado em te olhar pelo cangote. Sabe o que é olhar pelo cangote? É isso que as pessoas atrás de você estão fazendo. Elas não estão vendo o seu rosto, né? O rosto bonito de Andressa, né? A gente quer te ver como irmã, como nossa irmã. É irmã mesmo, de sangue. É. O sangue que corre nas nossas veias espirituais é mais importante do que o nosso sangue natural. É o sangue de Jesus. Nós somos um corpo com Jesus. O corpo de Cristo, nós somos família de Deus. Então, seja muito bem-vindo à sua família, viu? Pode se sentir em casa, né? Nós somos família. E temos que transmitir isso, irmãos. Tem um testemunho dos meninos lá do Lajedo que disseram o seguinte para mim: Saulinho, quando tu chegasse aqui pela primeira vez e que você chegou perto da gente, você nos tratou como se nos conhecesse há muito tempo. Eu me senti como se te conhecesse há muito tempo. Você me recebeu como se eu fosse da sua família. Às vezes as pessoas vêm nas nossas reuniões e a gente não tem essa atitude. A gente trata como um desconhecido. A pessoa está aqui interessada em Jesus. Isso é um absurdo. Já é tão difícil no mundo. Ela chega no nosso convívio. Escuta só, irmãos, olha para mim. É tão difícil, a gente vai evangelizar, a gente faz de tudo para ganhar uma pessoa para Jesus. Às vezes a pessoa vem ao nosso encontro, chega entre nós e a gente não abraça, não cumprimenta, não sorri, não conversa, não se interessa pelo outro. Isso daqui para frente, isso nunca foi estimulado entre nós, mas isso vai ser inadmissível entre nós. Amém? Porque as pessoas vão se sentir amadas, acolhidas, respeitadas. Como são, como pessoas, não como números, mas como pessoas. Amém? Outro problema dessa crise de paternidade que tem afetado a igreja. Líderes espirituais que se veem como superiores. Olha só. Pastores que se veem como superiores. Como chefes, como reis, governantes. Mas não se veem como pais. Eu fico muito preocupado, irmãos, com a arbitrariedade em mim e nos meus irmãos. Muito preocupado. Quando a pessoa é muito autoritária, exigente, ditadora, tem essa tendência de querer a honra, né, a custo que custar, passando por cima do amor. Isso é típico de chefes, isso é típico de reis. Mas não pode ser típico de líderes espirituais. Aqui tem várias pessoas que vão estar servindo na liderança, né? Já vai ser falado isso aqui. Então, olha só. Pais não são como chefes. Pais não são como governantes, políticos. Os pais, um pai, ele empodera seus filhos. Um pai quer que seu filho cresça mais do que ele. É ou não é verdade? Eu vejo meu pai. Ele sempre me incentiva a não errar como ele errou. A acertar, a fazer diferente. Ele fica preocupado comigo, com os meus irmãos.
para agirmos naquilo que foi deficiente, não ser mais, naquilo que acertar, naquilo que ele acertou, ser melhor até. Um pai, ele quer que seu filho cresça mais do que ele, que seja mais bem sucedido do que ele. Tem pai que não é assim não, viu, irmãos? Que não tem coração de pai. Ele quer estar por cima dos filhos o tempo todo. Mas um pai que é pai de verdade, ele quer que seus filhos façam melhor do que ele. Eles se sacrificam pelos seus filhos, para que seus filhos sejam poupados de maior sofrimento. Quantas vezes Paulo fez isso pela igreja? Eu estou aqui, como pobre, para que vocês sejam ricos. Eu padeço para que vocês estejam na fartura. É o sofrer para que o outro seja empoderado. Vocês estão entendendo, irmãos? Não somos chefes. Temos que ser pais espirituais. Amém? E essa crise que tem identidade de paternidade, que tem afetado a igreja, tem gerado também uma crise de identidade espiritual. Olha aqui, o leão olhando para o gatinho. Eu gostei dessa imagem também, né? Não sabe... Quantos não sabem que são leões? Tem agido como gatinhos. Falando em termos espirituais. Somos subestimados. Olhados sempre por quem está sempre em cima. Não empoderados. Por aí fora. Mas na igreja é diferente, irmãos. A gente quer, irmãos, que os irmãos saibam. Hoje, quando eu estava orando ali, eu chamei Léo, no momento de oração aqui que teve, né? Eu chamei Léo, não, fui para perto de Léo, quem mais? Luciano e... Não, Léo, Luciano e Anderson. E a gente orando, nós três ali, enquanto os irmãos oravam pelos outros irmãos. No meu coração, irmãos, veio um desejo por esses irmãos, que eles acertem mais do que nós, Carlinhos. Que eles façam melhor do que fizemos esse tempo todo. Irmãos, se nós tivermos esse coração, eu quero chamar a atenção dos pastores da igreja, dos líderes. Irmãos, se a gente não tiver o coração de fazer com que os outros, os filhos, sejam melhores do que nós. Eu fico imaginando Jesus chegando para os discípulos e dizer assim: vocês farão obras maiores. Irmãos, que coração lindo o de Jesus. Será que a gente tem esse coração, Josué? Ou queremos fazer obras maiores do que todos o tempo todo? Irmãos, como João Batista, que ele cresça e eu diminua. Que seus filhos espirituais cresçam mais do que você. Esse tem que ser o seu desejo. Que eles apareçam mais do que você. Ou melhor, vamos corrigir isso aqui. Que Jesus apareça mais do que qualquer um na vida deles. Amém? Que Jesus cresça na vida do meu irmão e eu diminua. Glória a Deus. Filhos espirituais estão por aí, sem referência alguma de paternidade. Essa crise de identidade espiritual, de muitos não conseguirem ver o lado paternal de Deus por nós, expresso por nossos irmãos. Que terrível, irmãos, é quando as pessoas não conseguem mais ver esse lado paternal de Deus em nós. Elas não conseguem, a gente não está conseguindo passar isso para os irmãos. Irmãos, isso está batendo aqui, no meu coração para comunicar aos irmãos aqui. Os nossos filhos espirituais estão por aí. Sabiam disso? Muitos dos seus filhos espirituais, você nem conhece ainda, vai conhecer. Alguns estão por aí, você já conhece. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, irmãos. Será que eles estão conseguindo ver um pouco, sentir um pouco daquele coração paternal de Deus? Quando olham para você, será que você consegue transmitir um pouco da paternidade de Deus para ele?
Não é por causa de você, para você bater no peito e dizer, eu sou pai. A ninguém chamei de pai, né? Lembra que Jesus falou? Nesse sentido não, irmãos. De você querer despontar, de querer ser o grande, o paizão, patriarca. Para com isso, isso é tolice. Não é assim não. A questão é diferente. Isso é sério, irmãos. Eles estão conseguindo ver em você um coração paternal, maternal. A gente às vezes é formal, é impessoal, frio. E gera uma igreja, irmãos, fria, impessoal, cheia de etiquetazinha, e isso vai gerando pessoas hipócritas. Pessoas fingidas, que não são verdadeiras. Elas não conseguem ser verdadeiras num ambiente onde nada é verdadeiro. É tudo artificial. A igreja não deve ser um ambiente artificial, virtual. Nós somos uma família. Aleluia. E Paulo via os discípulos que cuidavam como filhos. Olha só, 1 Timóteo 1 e 2. Olha como Paulo se referia a Timóteo. Eu não vou ler todos os textos de Paulo nesse assunto, mas só 4. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Meu verdadeiro filho na fé. Meu filho Timóteo. Oh, gente, eu imagino quando Paulo pessoalmente via Timóteo. Vem cá, Robinho, devia ser assim. Olha aqui. Timóteo, filho. Vem, filho. Querido. Meu verdadeiro filho, Timóteo. Papai estava com saudade. Mude de livro, vamos um pouquinho mais à frente. Abrem Tito, capítulo 1, 4. Agora vamos para outro filho. Tito 1, versículo 4. Muito parecido o que ele fala para Timóteo do que fala para Tito. Né? Meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Meu filho amado. Para a igreja agora, toda uma igreja, a igreja em Tessalônica. Olha o que Paulo diz. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama, como uma mãe, que acaricia os próprios filhos. Agora Paulo fala de um amor maternal. Que coisa linda. Da mesma forma que uma mãe que acaricia os próprios filhos. Sou eu com vocês, meus queridos tessalonicenses. Assim, olha que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Eu quero viver isso. Que bom que eu tenho vivido isso. Aleluia. Como é bom viver isso. Eu queria muito que todos os irmãos vivessem isso. Não é porque eu queria muito. Porque Deus quer, irmãos, que a gente viva coisas assim. É muito bom, irmãos. É doloroso, sim. Mas vale a pena. Olha, tem uma história interessante. A história de um polvo. Do polvo. Polvo. Aquele animal cheio de tentáculos. Você sabia que o polvo fêmea, ou polva, o polvo, dona polva, quando vai ter seus filhotinhos, vejam que lindo, irmãos. Vejam como a natureza ensina um pouco sobre o coração de Deus. Ela entra numa fenda, dentro do mar, obviamente, e fica ali, coloca todos os seus ovos, e protege aqueles ovos. Ela protege. Ela coloca os ovos, só que os ovos, segundo o que eu vi, de certa forma ficam ligados a ela. Ela não sai de lá nem para comer. Ou seja, quando ela vai gerar filhos, ela está indo para a própria morte. Ela sacrifica a própria vida. Quando ela entra naquela fenda, de forma instintiva, ela sabe que não vai mais poder sair. E que ela vai gerar aqueles ovos e protegê-los até morrer. Que coisa interessante, irmãos.
Como é linda a paternidade e a maternidade verdadeira, né? Tanto que existe a falsa. Paulo chega para os discípulos e diz, verdadeiro filho. Você é um verdadeiro filho? Você tem esse coração? Vamos avançar, né? Que a mensagem hoje está terminando já. Então, olha só. A gente já leu Timóteo, Tito, Tessalonicenses. E por último, Gálatas 4, 19. Paulo diz assim: meus filhos, por quem de novo eu sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. A gente vê a igreja da Galácia, uma igreja complicada, né, Ed? Complicada a igreja ali. Bem difícil, os irmãos realmente tinham muitos problemas. Problemas sérios, problemas de honra, problemas de legalismo. Problemas que estavam deixando se levar por pessoas que não eram verdadeiros pastores. E o que é que acontece, irmãos? Paulo sofria de novo e dizia para eles: meus filhos, por quem de novo eu sofro dores de parto até ser Cristo formado. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Paulo falava isso, e foi isso que o Espírito Santo veio falando ao meu coração, isso. Sabe? Paulo falava isso para eles. Meus filhos, Timóteo, meu filho, Tito, meu filho, Tessalonicenses, meus filhos. Ele falava, ele declarava. Qual é o nosso problema? Não falamos. Não declaramos. E como consequência, não somos reconhecidos como pais. Isso é sério, irmãos. Sabe por que não somos reconhecidos como pais? Porque também não reconhecemos filhos. Vou repetir, irmãos. Isso é sério, irmãos, discipuladores aqui, irmãos, prestem atenção. Sabe, você reclama, você sente às vezes que os discípulos não estão correspondendo como filhos. O Senhor falou forte ao meu coração através da vida de Paulo esses dias. Sabe qual é o problema, irmãos? Não falamos a eles. Meus filhos, eu tenho você como um filho. Eu cuido, tenho amor por você como um filho, como um pai, como um pai sente por um filho. É o amor que eu tenho por tua vida. O cuidado que eu tenho por você. Não quero te manipular. Não quero te controlar. Não quero estar por cima de você. Eu quero que você seja maior do que eu. Meu filho que gerei, como eu te amo. Você tem falado isso para os seus discípulos? Que são discípulos do Senhor? Claro. Meus filhos. Porque não falamos, irmãos, eles não sentem que são filhos. Vocês estão entendendo, irmãos? Muitas vezes. Não é só falar, irmãos, é agir também como pai. Vocês estão entendendo, irmãos? Então essa crise não havia no coração de Paulo. Havia uma afirmação de paternidade. E filhos precisam dessa afirmação paternal para consolidar sua identidade. Amém? Se na família natural é assim, preste atenção. E é assim. Eu quero dizer aos pais aqui. Pais, Josemar, na nossa reunião de quarta-feira, falou um pouco sobre o seu lado paternal, né, com seu filho Juninho, né, dizendo que se arrepende, né, por um tempo perdido de tanta coisa, né? Se você é pai aqui, está com seu filho aí do seu lado, eu quero dizer uma coisa para você, meu querido pai. Preste atenção. Seu filho precisa ouvir de você. Você é meu filho. Eu te amo.
Você tem dito isso para o seu filho, para sua filha? Mãe, você tem dito isso para sua filha? Minha filha amada, eu te amo. Eu quero que você cresça. Filhos precisam de afirmação para construir sua identidade, irmãos. Faz parte. Sabe por que às vezes tem tanta gente ácida, tanta gente difícil, tanta gente que não tem contato social, pessoas que não têm facilidade para lidar com gente, pessoas, sabe por quê, irmãos? Porque tem profundas raízes de rejeição e de afirmação. E os pais não podem agir assim, tem que aceitar, acolher e falar para os seus filhos, que eles saibam que são aceitos, que são amados, que são acolhidos. Amém, queridos? Amém, irmãos? Desde pequeno, desde novos, desde criancinhas. Filhos precisam dessa afirmação. Jesus precisou dessa afirmação como homem. Ele se esvaziou, mas como homem ele precisou, e o Pai sabia disso. Abra aí a palavra, Mateus capítulo 3, olha só, versículo 17. Filhos estão clamando por isso, filhos estão clamando por isso. Depois do batismo de Jesus, quando ele é batizado ali, o que é que acontece, irmãos? Ele se levanta, uma pomba aparece no céu, o Espírito Santo em forma de pomba, e uma voz em som de trovão fala o seguinte: uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo. Aleluia, amém, irmãos? Este é o meu filho amado, como eu amo, eu tenho prazer nele. E Jesus ouvindo da boca do Pai: o Pai me ama, o Pai me ama. Tem um irmão aqui que fala muito isso, né? O Pai, né? Irmã Mauri, ele entendeu o que é o coração paternal de Deus. Ele tem cuidado daqueles jovens ali, irmãos, como um pai cuida dos seus filhos. É ou não é verdade? Ele sofre, ele se angustia, ele luta, se sacrifica, trabalha, corre atrás para cuidar daqueles filhos que o Senhor deu a ele, para ele cuidar, que são filhos de Deus. Ele expressa o coração paternal de Deus de forma linda. E como a gente aprende com o Senhor, irmão Mauri? Glória a Deus pela sua vida. Amém? Amém, igreja? Quem testifica isso aqui? Amém? Mais uma vez, Mateus capítulo 17. Olha que coisa linda. Na transfiguração, está lá Jesus com os discípulos, depois que ele foi transfigurado. Os discípulos viram ele, Elias e Moisés ali. O que é que acontece, irmãos? Depois que aquele movimento todo acontece, versículo 5, falava ele ainda, Pedro falava, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz dizia, o que é que a voz dizia, irmãos? Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Mais uma vez, Deus, acerca de Jesus: você é meu filho, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Irmãos, por que eu estou falando isso, irmãos? Porque isso precisa ser comunicado. Se Jesus precisou ouvir isso de Deus, quanto mais nossos irmãos precisam ouvir isso da nossa boca, com respeito a Deus em primeiro lugar, irmãos. Os apóstolos se preocupavam em firmar no coração dos discípulos a paternidade de Deus. Diziam para eles: Deus é o Pai de vocês, vocês são filhos de Deus. Está lá em 1 João, se eu não me engano, em capítulo 3, ou é 2, não é? Acho que é 3. 1 João, vamos abrir lá, olha só. 1 João capítulo 3, versículo 1, o apóstolo João dizendo para a igreja: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Irmãos, ser chamado filhos precisam ouvir de seus pais: você é meu filho,
E Deus sabe disso, Deus é pai, e Ele quer chamar você de filho. Meu filho, Ele chama você de filho nessa noite. Você é meu filho, eu te recebo, eu te aceito. Eu te curo, eu te transformo. Você é meu filho amado. E que privilégio para nós, que grande amor nos deu o Pai. Aleluia. Então, irmãos, na família espiritual é assim, nós precisamos levar os discípulos a compreenderem esse tremendo privilégio de serem filhos de Deus. Amém? Mas também, olha só, precisamos, olha só, irmãos, vou passar aqui para a gente ler juntos. Ser pais. O apóstolo João também fala ali, ó, aqui mesmo. João, olha, acho que é o texto anterior. Não, capítulo 1 João capítulo 2, versículo 12. A gente lê esse texto de forma errada. Sabia disso? Que quando a gente lê esse texto, não a gente, né? Porque a gente aqui já tem sido ensinado nisso, mas nas igrejas aí leem de forma equivocada. Olha só o que diz o texto. Filhinhos. Quem são os filhinhos, irmãos? Quem são os filhinhos? Filhinhos, no texto aqui, quer dizer novos convertidos. Filhinhos, crianças, meninos, filhinhos, novos, filhinhos. Eu vos escrevo, olha o que ele diz. Por que João escrevia para eles? Porque vossos pecados são perdoados. Vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Em outras palavras, os novos convertidos precisam saber, irmãos, e a gente tem que ensinar para os novos, que todos os pecados deles já foram perdoados. Por causa do Senhor, nosso Senhor Pai querido. Por causa do sangue de Jesus, do seu sacrifício. Aí ele continua dizendo, jovens, ou melhor, pais. Quem são os pais? São os pais naturais? Não. Pais aí são pais espirituais. São aqueles que têm maturidade, que têm gerado filhos espirituais. Olha o que diz aqui, ó. Pais. Eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Os pais são pessoas maduras. Pais são pessoas que conhecem, que têm intimidade com aquele que é desde o princípio, o Pai da criação, o Senhor. Aí ele continua. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Vocês conhecem o coração paternal de Deus. Vocês conhecem o propósito eterno de Deus desde o princípio, de ser pai de uma grande família, de muitos filhos semelhantes a Jesus. Vocês conhecem o coração paternal de Deus. Pais espirituais são assim. Eles sentem o coração do Pai desde o início. E que Deus gere isso na vida da igreja. Irmãos, vai ter tantos filhos aqui. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Esse texto não foi escrito para jovens em idade cronológica. Jovens e adolescentes. Em idade normal. Não foi. Nem fale isso em reunião de jovens, viu? Olha aqui, está escrito para os jovens. Jovens, eu vos escrevo porque sois fortes. Não tem nada a ver, não foi para esses jovens em idade natural. Agora, se no meio desses jovens tiver jovens espirituais, aí sim, é para eles. Quem são os jovens espirituais? São aqueles que, olha o que diz a palavra, são fortes espiritualmente falando. A palavra de Deus permanece neles e eles têm vencido o maligno. Jovens espirituais são pessoas que têm praticado a palavra, têm colocado em prática, têm vencido o maligno, têm permanecido firme e forte. Jovens, não são pais ainda, mas vão ser. Tem pessoas aqui que são jovens espirituais, mas tem outras que já são pais espirituais, que tem sofrido um pouquinho mais. Precisamos, vamos ler juntos, ser pais, sendo expressão do coração paternal de Deus. Nós precisamos gerar filhos espirituais.
Se você não está tendo, irmãos, esse coração de querer gerar filhos espirituais, eu quero orar ao Senhor aqui nessa noite, para que haja no teu coração um clamor, que você ouça, ou melhor, que nos seus ouvidos você ouça o clamor dos filhos que estão aí, precisando ouvir a voz do Pai, através da tua vida. E que você possa gerá-los. Ah, se no teu coração tivesse aquele clamor que havia no coração de Ana, que havia no coração de Raquel, que havia no coração de Sara: dá-me filhos, se não morro. Eu quero filhos. Que haja no teu coração esse clamor. Não peça apenas filhos naturais. Peça filhos eternos. Filhos de Deus. Filhos naturais você já tem. Deus vai te dar filhos eternos. Aleluia. Irmãos, vocês conseguem pedir isso a Deus? Irmãos, vocês têm pedido isso a Deus? Seja sincero. Senhor, eu quero filhos espirituais. Senhor, não estou feliz com a minha esterilidade. Senhor, estou incomodado porque eu ouço um clamor de filhos. Me faça gerar filhos espirituais. Você tem feito isso? Se você não tem feito, desperte. Ouça um clamor de filhos pelos pais. Precisamos não só gerar, irmãos. Gerar é fácil. A gente vai lá, ganha para Jesus, né? Gerar é fácil entre aspas, viu, irmãos? Não é não, fácil não. Mas tem gente que só faz gerar. Mas não é só gerar. Um pai que é pai, ele não vai só colocar no mundo. Vai reconhecê-los como filhos. E esse reconhecimento é muito importante, Josué. Para o filho. Você é meu filho. E esse reconhecimento, irmãos, desse reconhecimento vem o cuidado. Você não pode cuidar do que você não reconhece, irmãos. Eu estava vendo um documentário ontem com meu pai, antes de ontem, na Discovery Channel, né? Não sei nem qual foi o canal, acho que era o Discovery. Mostrando que uma estratégia de uma leoa, não era leoa não, era um felino lá, eu esqueci o nome. Guepardo, vocês viram? Tu viu só esse documentário? Do guepardo, fêmea, né? Dona Gueparda. Irmãos, que estratégia, irmãos. Que estratégia. Ela encontrou 2 guepardos, um pai e um filho. Ela foi acasalar com os 2. Os 2 não brigaram porque era pai e filho. Vejam que coisa. E sabe por que ela queria acasalar com os 2? Ela cedia para um e cedia para o outro. Irmão, sabe por quê? Eu fiquei incrível com isso, irmão. Coisa doida essa criação, né? Porque esses animais são tão selvagens que se um guepardo vê um guepardito pequenininho que for macho, ele devora para não crescer e tomar conta da sua área e não brigar com ele. Agora, se for filho dele, ele reconhece como filho e não devora. Irmãos, que coisa, não é que esse negócio foi interessante? Reconhece como filho e aí mantém. E aí permite que ele viva. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Será que a gente reconhece, se bem que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas vamos lá. Será que vocês reconhecem como filhos esses que vocês estão cuidando? Cuidar deles como filhos, sacrificando, se dando, como filhos. Não vê diferença. Imagina, Josué, não vê diferença de Pedrinho, de Aninha e de Hana, sua filha espiritual, um exemplo. Carlinhos, como filhos, Carlinhos, você não vê diferença entre neném, cadê neném? Entre neném, Aninha, Nicolas e Paulinha. E Almira, junto contigo, considera neném como filho. E vocês dizem para ele: vem cá, filhão, chega junto. Pode parecer bobagem, mas não é, irmãos. Não é.
e afirmar nosso amor como pais. Amém? Foi isso que o Senhor colocou no meu coração para meditar com os irmãos. Que o Senhor faça isso no coração de vocês. Que haja esse clamor no coração de vocês. Queiram sofrer a dor dos pais. Vira para quem está do seu lado e diga: queira sofrer a dor dos pais. A dor de gerar, a dor de reconhecer, a dor de cuidar, a dor de sofrer, de chorar por eles, até de deixar eles. Vale a pena sofrer essa dor. São filhos eternos de Deus. Amém? Vamos abaixar a cabeça e orar. Senhor, tua palavra diz: pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio, sabem quem ele é, conhecem o seu coração. Vocês têm conhecido o que pulsa no seu coração, o seu propósito eterno, o desejo de uma grande família, de filhos à tua imagem e semelhança. Senhor, que haja nessa igreja, gera em todos os irmãos aqui, coração de pais e mães espirituais, coração que clama por filhos e que atende o clamor de filhos. Quantos e quantos filhos do Senhor estão perdidos por aí? E nós, como muitas vezes irresponsáveis, Senhor, desculpa, mas muitas vezes irresponsáveis, Senhor, não atendemos esse clamor. Queremos nos arrepender, Senhor. Queremos enxergar esses que estão chegando como filhos, que todos sejam bem cuidados, amparados pela tua igreja, que todos sejam bem vinculados, que essa família expresse o teu coração paternal, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor, que haja uma multiplicação, para a glória do Senhor. Amém.